Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você. A previsão de inflação acima de 10% para o próximo ano vai encarecer um dos produtos mais importados pelo Brasil e ele está quase sempre à nossa mesa, nas principais refeições do dia. 30 de setembro, Dia do Tradutor. Como é o mercado de trabalho dessa profissão moderna que vem ganhando espaço nas empresas por conta da globalização? Você é daqueles que não consegue ficar longe do celular? É mesmo difícil ficar sem os aparelhos mesmo, né? Mas olha, o Jornal da Unifra mostra até onde é normal e a partir de que momento usar demais a tecnologia vira um problema. Nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, foi celebrado o Dia Mundial do Tradutor. A profissão ganhou bastante importância nas últimas décadas pelo processo da globalização e também pelo avanço acelerado das redes sociais. O Dia Mundial do Tradutor é comemorado em 30 de setembro porque foi neste dia, mas no ano de 419, que faleceu São Jerônimo, conhecido por ser o tradutor da Bíblia. E por isso que ele é também conhecido como o padroeiro dos tradutores. E para falar sobre a tradução, a gente conversa agora com o professor Rodrigo Iappi, que é coordenador do Unifra Idiomas. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Aqui no Jornal da Unifra. Começo perguntando para o senhor, professor, qual é o primeiro passo, acredito, que para se tornar um tradutor tem que aprender outra língua, né? Tem que aprender outra língua e a questão da tradução, ela engloba aspectos culturais além dos aspectos linguísticos. Porque nas expressões que são trazidas para serem traduzidas, né, sempre tem um contexto pragmático, um contexto social no qual o tradutor precisa saber. Posso dar algum exemplo, por exemplo, a palavra mensalão. Se eu vou traduzir essa palavra, ela está todo num contexto, né? E ela precisa então ser traduzida de uma maneira que venha a trazer esse contexto para junto da outra língua, o que não é uma coisa muito fácil. Perfeito. Bom, tradutor não é só aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, enfim, que participa de uma conferência e vai simultaneamente traduzindo aquilo que, por exemplo, uma pessoa de outro idioma vai falando. Ele pode atuar em várias áreas, né, professor? O senhor saberia mais ou menos dizer para a gente quais são elas? Por exemplo, essa tradução que você mencionou é a tradução simultânea. É uma tradução difícil de fazer, é a que melhor paga, porque é a que mais exige do tradutor. Eu já fiz esse tipo de tradução aqui na Unifra, alguns congressos que tivemos aqui, e realmente é uma dificuldade porque no momento que o palestrante está falando, o tradutor está ouvindo aquilo que vai falar, e enquanto o tradutor está falando, ele está ouvindo aquilo que será falado depois. Então é uma ação de muita intensidade e a dificuldade realmente é grande. Sim, bom. Então, além da tradução simultânea, a gente tem quais outras também, professor? Nós temos a tradução consecutiva. Aqui na Unifra, nós fazemos com frequência esse tipo de tradução, que é quando o tradutor está junto do palestrante, o palestrante fala 2, 3 ou 4 frases e aí o tradutor traduz aquele espaço ali. Ela oferece uma dificuldade diferente, porque o tradutor precisa memorizar aquilo que já foi falado. Sim. Né? Precisa memorizar, precisa guardar um número relativamente grande de informações e traduzi-lo, né? E depois jogar fora aquela informação porque já vem coisas novas. Na sequência. Outra bastante comum, professor, é a tradução de livros, né? O pessoal sim. que faz tradução e tudo mais pode atuar nessa área também. Pois né? E aí realmente tem essa questão de saber escrever muito bem, né? Muitas vezes é uma tradução técnica, por exemplo, um livro científico, ou uma dificuldade diferente, a tradução literária, que usa muitas figuras de linguagem metafóricas e outras figuras de linguagem, e aí realmente, por exemplo, a ironia. A ironia é um recurso estilístico que geralmente não viaja muito bem de uma língua para outra, de uma cultura para outra. Sim.
porque às vezes o que é engraçado numa língua, por conta do contexto histórico que aquele país não vive, vai ser tanto quanto não é tanto, né? Porque a cultura muda, as interpretações mudam. Então, o tradutor precisa ter uma bagagem muito grande para saber como que vai lidar com isso. Legal. Professor, já que o senhor citava ali a que mais paga, né, a tradução simultânea, como é que está o mercado de trabalho hoje de quem quer ter a profissão de tradutor, enfim, quem trabalhar nessa área e principalmente o que é pago, assim, um salário médio para a gente ter uma ideia? Certo. O salário varia conforme o local que você está, na verdade. Os melhores locais é Rio, São Paulo, porque ali existe uma demanda maior acerca das traduções de palestras e essas edições de livros que são traduzidos para o português. E nesse sentido, as traduções assim simultâneas, como eu falei, pagam melhor. Mas um salário, por exemplo, assim, ó, num congresso, Perfeito, é enviado 2 tradutores. E quando é uma tradução simultânea de palestras, cada tradutor trabalha 1 hora intercalando com o outro. Porque aquela 1 hora é tão intensa que você precisa ter descanso, evidentemente, algum descanso, né? Porque claro, senão a intensidade é muito grande. E aí então é cobrado por trabalho. Então eu posso dar uma ideia assim que um congresso, por exemplo, de 3 dias, né, vai ter um custo assim de mais ou menos uns 7, 8 mil reais a tradução de diversas palestras, mas isso é para 2 tradutores. Poxa, legal. Professor, já que o senhor é do Unifre Idiomas, eu gostaria também que o senhor falasse para o pessoal de casa que está nos acompanhando agora, como é que a pessoa faz para participar do Unifre Idiomas? Daqui a pouco quem quer se tornar um tradutor, né, Sim. vai ter que passar por um curso de línguas Sim. e tudo mais, pode aproveitar o Unifre Idiomas. Como é que a pessoa faz para participar, professor? Pois é, nós temos as informações no site da Unifra, unifra.br e unifra.br, e ali nós temos os diferentes níveis, né? Porque se você, por exemplo, eu já estudei inglês, então você pode fazer uma entrevista de nivelamento e você pode entrar num nível intermediário, de repente até avançado. Nós temos, por exemplo, um curso que é de conversação. Aqueles que já fizeram, inclusive, intercâmbio e voltaram e não querem perder a sua fluência, eles querem... eu já tenho inglês fluente e eu quero manutenção. Então nós temos aquela prática ali da língua, né? E é necessário. Se Sim. você não praticar, mesmo que você já chegou num nível bem avançado, se você não praticar, você começa a diminuir, começa a esquecer algumas coisas. Mas nós temos então cursos que são introdutórios, né, desde do básico, intermediário e avançado. Perfeito. É só entrar no site unifra.br, lá tem todas as informações, inscrição, período, o horário de aula e tudo mais. Bom, professor, eu vou lhe agradecer a presença aqui no Jornal Unifra, sem antes lhe perguntar que história curiosa o senhor tem para contar para a gente sobre tradução. O senhor falava, antes da gente começar a gravação, que tinha uma história bem curiosa para falar sobre tradução. Por favor, conta para a gente. Uma vez eu fui convidado a fazer uma tradução e o palestrante falava inglês, mas ele era africano. E ele estava aqui em Santa Maria dando uma palestra. Sim. Então eu já prevendo que ele teria um sotaque diferente, né? Eu fui com umas 2 horas de antecedência e eu tive que conversar com ele o tempo todo, eu tive que tentar entender o sotaque dele e para que na hora da tradução, se eu não tivesse feito isso, eu não teria conseguido traduzir. Porque os diferentes sotaques, né, você precisa ter um certo contato. Sim, sim. Então, foi assim, difícil, foi um desafio, mas isso é interessante, o tradutor precisa fazer isso, ele precisa perceber qual é o ambiente que ele está, quais são as palavras que ele vai ter que usar, qual é o sotaque da pessoa, porque senão ele não consegue fazer um bom trabalho. E aí daqui a pouco pode até traduzir algo que não era para ser traduzido, enfim, algo errado. E daí complica porque ele não vai ser fiel à mensagem que precisa ser traduzida. Tá certo. Professor, muito obrigado pela presença aqui no Jornal Unifra e parabéns pelo seu dia, porque o senhor também é um tradutor, né? Obrigado. Grande abraço, até a próxima oportunidade. Olha, e não esqueça que o período de inscrições ao vestibular de verão 2016 do Centro Universitário Franciscano está aberto. E aí uma boa oportunidade para você ingressar no ensino superior.
Lembrando que a prova será no dia 1º de dezembro, né, com 65 questões e redação que tem caráter eliminatório. A inscrição pode ser feita até o dia 26 de outubro pelo site unifra.br. São 1.400 vagas para 33 cursos de graduação. Se você já fez a sua inscrição, boa sorte. Se você ainda não fez, aproveita aí porque você tem até o dia 26 de outubro para fazê-lo, ok? E a seguir, a previsão de inflação acima de 10% para o ano que vem, né, vai encarecer bastante um dos produtos mais importados pelo Brasil e que está quase sempre na nossa mesa. 1 minuto e a gente volta para mostrar que produto é esse e o que as pessoas estão fazendo para não gastar mais dinheiro com ele. Aqui, estamos em busca de nossos sonhos. Conhecemos pessoas com interesses semelhantes e ideias diferentes. Estudamos nossas matérias preferidas, aprendemos, debatemos e construímos. Agora é fazer o presente para se alcançar o futuro. Aqui, estamos vivendo nossas aspirações. Vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 26 de outubro pelo site unifra.br. Prova única 1º de dezembro. Vestibular de verão. Viva suas aspirações. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. A previsão do Banco Central e dos economistas para 2016 é de inflação acima de 10%. O próximo produto que vai sofrer este impacto é um dos mais importados pelo Brasil e está quase sempre na nossa mesa, transformado em pão. Sabe qual é ele? O trigo, insumo necessário à indústria brasileira também para a produção de massas. Quem está indo às compras toda semana está sentindo diferença no bolso. A pesquisa da Associação Gaúcha dos Supermercados aponta que os produtos essenciais de alimentação, higiene e limpeza aumentaram 51% nos últimos 5 anos. Só que o salário mínimo não teve o mesmo ganho, ficou em 21%. Com os preços em alta, muitos consumidores aderiram aos cortes de gastos no orçamento familiar. Para os supermercados, um decréscimo de 20% nas vendas nos últimos meses. Hoje em dia a gente já está com várias medidas, com várias restrições em casa, tá? Por causa da suba das mercadorias. Eu vou diminuir o pão, vou ter que outras alternativas, porque realmente está bem caro, né? A inflação na casa dos 9% este ano reduziu o poder de compra dos brasileiros. Segundo o professor de Ciências Contábeis do Centro Universitário Franciscano, a inflação está voltada para os custos, principalmente com o aumento dos insumos, combustíveis, energia elétrica, a variação do dólar e os impostos. A gente poderia dizer assim, em síntese, né, que para se produzir no Brasil, o custo produtivo, né, dos insumos, etc., com a questão agora também da valorização da moeda do dólar, né, a desvalorização da nossa moeda, o real, nós temos um aumento muito grande, né, que repercute nos preços dos produtos e dos serviços. Então, isso está ocasionado por um aumento de custos. Com a desvalorização do real, os produtos importados vão ficar mais caros. E o trigo é um deles, insumo necessário para pães e massas e fundamental na economia brasileira. Biscoito, massas, todos esses derivados, tudo terão um reajuste, provavelmente nos próximos 30 dias. Para fugir da crise, algumas pessoas usam a criatividade na tentativa de aliviar o bolso. Dona Ruth prefere fazer o pão em casa. Mesmo com gás de cozinha mais caro, ela consegue economizar no final do mês. Eu já estou fazendo, comprando a farinha e fazendo pão caseiro. Eu acho que ainda é mais viável. Para evitar as dores de cabeça, os especialistas orientam os consumidores a rever os gastos e tentar reduzir o orçamento em pelo menos 10% no próximo ano. Se as famílias não conseguirem sentar na mesa, fazer organizações pontuais daquilo que elas querem para o presente, para o futuro, elas não vão ter tanto êxito. Então, eu acho que é o momento de reestruturar tanto o Estado, as empresas privadas e as famílias.
Tem que sempre se cuidar, né? Olha, logo mais às 8 da noite tem o programa Informação na Rádio Web Unifra. Quem traz os destaques da edição desta quarta-feira é o Pedro Corrêa, acadêmico de jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano e que apresenta o noticiário sempre de segunda a sexta-feira. Olá, Pedro! Olá, Gereta, tudo bem? Um dos destaques do nosso programa desta quarta-feira é a crise nacional. Diante do dólar a R$ 4,00, a Petrobras não viu outra alternativa e aumentou a gasolina em 6% e o diesel em 4%. Também vamos falar do direito a Fundo de Garantia das Empregadas Domésticas, o FGTS, que já tem data prevista para ser descontado. E ainda, os bancários se reuniram nesta quarta-feira para decidir sobre a greve e a possibilidade é muito grande. Essas e outras notícias você acompanha a partir das 8 horas da noite no programa Informação, que vai ao ar pela Rádio Web Unifra no site radiounifra.org. Um abraço, Gereta! Bom programa para você, Pedro. A seguir, o Jornal da Unifra mostra que usar bastante o telefone celular virou algo comum, mas é preciso ter coerência, principalmente no acesso às redes sociais. Antes, a previsão do tempo para esta quinta-feira. Vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 26 de outubro pelo site unifra.br. Prova única 1º de dezembro. Vestibular de verão. Viva suas aspirações. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Você é daqueles que não consegue ficar longe do celular? Calma, porque nos dias de hoje você não deve ser o único ou a única, ainda mais no contexto de sociedade moderna em que a gente vive. Olha, é mesmo difícil ficar sem os aparelhos, né? No entanto, há quem exagere não só no uso do telefone móvel, como também das redes sociais. E aí, aí isso vira um problema sim, hein? Quem passa pelo calçadão de Santa Maria já deve ter visto pelo menos uma destas cenas. Pessoas que caminham, conversam com os amigos, esperam o tempo passar. Tudo isso enquanto utilizam o celular. Cristiane olhava os produtos na vitrine e falava pelo telefone móvel quando foi surpreendida pela nossa equipe. Apesar de acreditar que o aparelho é indispensável nos dias atuais, a estudante percebe que ele acaba prejudicando as relações sociais. Eu utilizo mais para isso mesmo, mais para comunicação com os familiares e com amigos, porque as redes sociais eu tento evitar a utilização, porque é uma coisa viciante. A gente sai para socializar, para matar a saudade dos amigos, enfim, e daí chega num lugar, o pessoal já liga ali, já pergunta. Primeira coisa que perguntam para os garçons é se tem o Wi-Fi e qual é a senha do Wi-Fi. Tem ainda os prevenidos, que saem de casa com 2 telefones. Se um não funcionar, o celular reserva é a alternativa para as ligações e acesso às redes sociais. A vendedora Elisete faz parte deste grupo. Tento ficar sem ele, mas tá sempre ligado, sempre no WhatsApp, Facebook. Agora mesmo eu fui recarregar um, né? Daí eu fico sempre preocupada em não ter a internet, né? Em não ter o celular na hora que eu mais preciso. O celular também é uma febre entre os jovens, só que muitas vezes o uso excessivo do aparelho
traz prejuízos a outras atividades do dia a dia, principalmente nos estudos. Em Santa Maria, existe uma lei municipal que proíbe o uso do celular em sala de aula, exceto para fins pedagógicos. Em algumas instituições de ensino, os aparelhos podem ser utilizados pelos alunos durante o intervalo, mas a direção da Escola Municipal Fontoura Ilha optou pela proibição até mesmo no recreio. Por situações que já ocorreram dentro da escola, do mau uso do celular. Por isso a gente achou melhor não fazer o uso, né? Faz essa proibição total, vamos colocar assim. O adolescente, o jovem em si, ele quer estar, faz parte da vida deles. E a gente faz com o papel até de bicho-papão, né? De ficar controlando uma atitude que deveria ser normal. A professora do curso de Psicologia do Centro Universitário Franciscano ressalta que é preciso identificar os locais em que se pode utilizar o aparelho. Também evitar que a comunicação através do celular ou pelas redes sociais se torne a única forma de contato entre as pessoas. O problema é quando a pessoa ela perde totalmente a vontade de fazer outras coisas. Deixa de estudar, deixa de se alimentar, deixa de repente sair, né, com as pessoas para ficar fazendo uso, né, dessas redes sociais. Então, realmente, é fundamental que se pense, né, um equilíbrio. A própria pessoa ela possa reconhecer o quanto tempo ela deve ocupar aquela ferramenta, né, e não abusar, né. Então, não é preciso deixar o celular esquecido em algum cômodo da casa ou excluir o perfil nas redes sociais. No mundo moderno em que vivemos, eles são facilitadores na comunicação, mas é importante saber utilizar estes recursos de modo que, ao nos aproximar de quem está longe, eles não acabem distanciando quem está ali, bem ao nosso lado. A mostra primeira individual com fotos de Vinícius Diefenbach Gomes permanece em exposição na Sala Angelita Stefani até o próximo dia 8 de outubro. As fotos retratam imagens de locais de Santa Maria e também da cidade de Itaara. Se você ainda não teve a oportunidade de visitá-la, aproveite para apreciar as imagens e ver como uma câmera de um telefone celular também pode fotografar belas imagens. Ao todo são 50 fotos. As imagens em preto e branco foram captadas de aparelhos de telefone celular e retratam paisagens ou situações flagradas pelo fotógrafo. A exposição primeira individual de Vinícius Diefenbach Gomes recebe visitantes na Sala Angelita Stefani, no conjunto 3 da Unifra, até o dia 8 de outubro. A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, entre 2 e 6 da tarde. No dia 8, porém, quando se encerra a exposição, os visitantes poderão conferir as imagens entre 9 da manhã e meio-dia. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um grande abraço a todos e até mais.